Olá, amigo investidor, aqui é o Lourenço do Investor e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou falar sobre os melhores investimentos para 2019, não se restringindo a criptomoedas, mas vou falar em investimentos tradicionais, como renda fixa, fundos de investimento, renda variável, onde temos ações, fundos imobiliários, ouro, investimentos no exterior e, claro, também criptomoedas. No entanto, vou trazer essa visão completa porque criptomoedas, que é a missão do investor, fazer você investir de forma segura e transparente, é somente uma parte de um portfólio de investimentos mais amplo que todo investidor deve possuir. Então, com esse vídeo, eu quero deixar bem claro aí visões sobre economia para o ano que começou, e começou de forma muito intensa. Então, com sugestões de portfólios por perfil do investidor e qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, a sua dúvida, também interaja conosco, nosso canal no Telegram, e espero que esse vídeo seja muito útil para você traçar uma estratégia de investimentos para 2019. Vamos lá! Então, pessoal, agora eu vou começar aqui a apresentação, vou usar o formato de slides, onde eu pontuei os pontos que eu vou trabalhar hoje, que eu vou apresentar hoje, começar falando um pouco de economia, depois eu vou entrar nas classes de investimento, falar algumas sugestões de alocação, mas claro, com suas particularidades. Antes de começar a falar de economia e dos ativos financeiros, deixar um disclaimer, que claro para todo mundo, que eu sigo a instrução da CVM 598, porque hoje eu estou fazendo uma análise de valores imobiliários regulados. Então, a opinião do Lorenzo, analista de investimentos, não é do investor, e claro que essa pesquisa, essa apresentação foi feita aí com total diligência, buscando os maiores padrões de qualidade e uma opinião sincera e transparente. Tá? Então vamos lá, vamos começar a passar aqui os tópicos. Antes de falar também da economia, quero lembrar e trazer um pouco da minha experiência de 10 anos atendendo investidores. O que eu aprendi nesse tempo? Cada investidor é único. Então, aqui eu vou dar sugestões baseado no cenário econômico e no comportamento possível dos ativos. Mas a alocação disso numa carteira de investimentos pessoal vai depender muito do perfil de cada investidor. Tanto a sua profissão, a sua renda, o seu patrimônio, seus objetivos pessoais, objetivos da família, então a sua tolerância ao risco, isso tudo vai compor o seu perfil e você vai se sentir mais adequado, mais tranquilo com determinados tipos de investimento. Então, por isso eu gosto sempre de recomendar, orientar que quem vai montar um portfólio, quer buscar atingir objetivos, busque um consultor de investimentos, um assessor de investimentos que seja transparente, independente, que tenha uma visão, que possa te ajudar nesse caminho. Também aqui na descrição do vídeo vou deixar aí algumas recomendações de pessoas que eu confio que você pode buscar essa opinião, tá? Porque eu quero realmente o melhor para vocês. Então, começando aqui, vou falar esses tópicos que são muito importantes. Antes de montar uma estratégia mais arrojada de investimentos, qualquer investidor tem que formar uma boa reserva de emergência. Essa reserva tem que ficar em investimentos com liquidez e sem exposição a riscos de mercado. Então, tesouro direto, CDBs com liquidez, fundos de renda fixa com liquidez em até um dia, para que você tenha esse dinheiro rapidamente e não sofra com riscos que não é condizente. Então, recomendo 3 a 6 meses dos seus gastos pessoais manter nessa reserva de emergência. Além disso, pesquise sobre investimentos. Mesmo que você tenha uma boa consultoria, uma boa assessoria, busque entender um pouco o comportamento e como funciona o mundo dos investimentos. Terceiro ponto saia do banco. Se você quer ganhar mais dinheiro na renda fixa, que seja, tire o dinheiro do banco. Posso afirmar com 99,999% de certeza que você não está tendo um bom investimento no banco. Quando eu falo banco, bancos de varejo tradicionais. Hoje, o investimento
né, que você faz lá, não é a principal fonte de renda de um banco. Então ele acaba pagando menos, fundos com taxas maiores, CDBs com taxas menores, e isso acaba sendo um dinheiro que você deixa de ganhar. O gerente do banco, por mais simpático, legal que ele seja, tem um cafezinho lá, isso tem um custo muito caro. Então, você, primeiramente, quando pensar em investimentos, busque uma corretora independente. Felizmente, alguns bancos hoje já estão oferecendo, por exemplo, Tesouro Direto sem taxas. Aí, ok, você pode usar o banco para investir no Tesouro Direto sem taxas. Mas procure ver se é uma plataforma acessível, se você vai ter orientação para fazer o procedimento, né, no banco. Eu, particularmente, nunca utilizei o banco para comprar Tesouro Direto. Recomendo corretoras. Experimente aos poucos, não vale cabeça no novo investimento. Você pode começar a diversificar com pequenos valores, né, e vá sentindo como você se comporta em relação a investimentos de maior risco. E agora um ponto interessante. Nesse momento, como eu vou falar, onde a bolsa está subindo e batendo recordes, muitas pessoas vêm até o mercado querendo, vou investir na bolsa porque está subindo muito e vou ficar rico. Não. Esse comportamento é danoso, tanto para criptomoedas, tanto em bolsa de valores. Essa ganância pode ter um custo muito caro. E nesses momentos, muitas pessoas abandonam o seu perfil de investimento e se deixam levar para a emoção. Não é porque o mercado está subindo que você vai tomar maior risco. Só vai tomar esse risco se realmente for condizente com o seu perfil. Então, muita atenção. E, como eu falei já, nenhum investidor pensa igual ao outro. Então, a gente vai ver outras opiniões, outros consultores, investidores com outras ideias de alocação, sugestões para 2019. Importante aqui para terminar, sempre que você entrar numa corretora ou for no banco, procure responder o seu perfil de investidor, o seu questionário de suitability de forma honesta. Só assim a corretora ou consultor vai conseguir te orientar a fazer um investimento adequado ao seu perfil. Vamos lá então falar de economia agora, que é a parte mais legal, na minha opinião. Então, passar aqui um briefing de o que está acontecendo no Brasil e também no mundo, que são as bases para nós traçar a estratégia para 2019. Novo governo, então uma nova esperança em relação à economia voltar para os trilhos. Ela já começou. Realmente, 2017, 2018, reformas microeconômicas foram implantadas, a gente conseguiu impor a PEC do teto dos gastos, e o que ficou faltando é a reforma da Previdência. E o novo governo, com um capital político oriundo da eleição, se acredita que ele vai conseguir aprovar a reforma. E, na minha opinião, isso vai ser um divisor de águas para a economia brasileira e também para os investimentos. Porque nós estamos no início de um possível ciclo de alta que vai ser potencializado pela essa aprovação da reforma. E eu vejo que a reforma da Previdência sendo aprovada vai trazer um otimismo grande para que investimentos ocorram e empregos sejam gerados. E com isso vai ser muito mais fácil outras reformas também serem aprovadas, como reforma tributária, mais privatizações. Paulo Guedes falando em privatizações, quer esse ano arrecadar em torno de 70 bilhões com privatizações. É difícil, mas realmente a gente vê que a equipe está muito focada, a equipe econômica está muito focada nessa otimização da máquina estatal. Então, quando a gente fala de privatizações, a gente nem está falando de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, mas de algumas, de tantas empresas. Temos mais de 140 empresas estatais no Brasil. Então, o que eu falo muito simbolicamente, uma que pode ser privatizada seria os Correios. Mas a gente tem muitas outras empresas aí menores que hoje são ralos de dinheiro de recurso público. Então vai ser um desafio muito também vencer essas corporações públicas e os interesses desses nichos dos corporativistas, como eu falo. Trago aqui então algumas projeções da XP Investimentos no relatório emitido por eles. Então traçando cenários em relação às aprovações, né, da reforma da Previdência, né, cenário base, otimista e pessimista, né? Então aí um otimista aí que a gente teria crescimento acima de 3% no ano. Acredito aí que a gente fique entre 2,5% e 3% de crescimento esse ano, principalmente aí se a gente conseguir aprovar a reforma da Previdência. Então isso aí
vai fazer que o Brasil entre nesse ciclo virtuoso. Aqui trago só para conhecimento o último relatório Focus, né, com as previsões dos agentes do mercado financeiro. Então aí as previsões para esse ano, 4% de IPCA, né, de inflação, PIB 2,53, uma leve queda em relação a uma semana atrás, taxa de câmbio 3,75, taxa Selic 7%. Então isso aqui toda semana, né, para quem não conhece o relatório Focus, o Banco Central emite, né, esse relatório com o resultado da coleta entre os agentes financeiros, entre as instituições financeiras, corretoras, economistas que fazem essas previsões. Então aqui tem outros indicadores econômicos, né, como a gente vê, conta corrente, preços administrados. Se for entrar em cada um, a gente fica o dia inteiro falando, vou tentar ser o mais objetivo possível. Então a gente vê boas perspectivas em termos de crescimento, taxa de juros se mantendo baixa, e isso é muito importante. E já indo para o grande temor aí para 2019, tivemos no início desse ano agora, na primeira semana, final do ano passado, uma forte queda na bolsa americana, nas bolsas globais, principalmente nos Estados Unidos. Ações de tecnologia chegaram a cair quase 50% das suas máximas. No entanto, nessas últimas 2 semanas e meia aí, já tivemos recuperação, então, mas essa recuperação não é consistente ainda dos preços e tem muitas dúvidas em relação ao que pode acontecer. Elenquei aqui alguns pontos, como a desaceleração do crescimento chinês, inflação e juros nos Estados Unidos, então, e essa guerra comercial, aí, o Trump, né, impondo barreiras, taxações, isso tudo pode desencadear para realmente mais retaliações, vamos dizer assim, do governo chinês e redução do PIB chinês de forma mais acentuada. E isso vai refletir diretamente aí também na economia americana, que passa pelo momento delicado de aumento de juros e redução do quantitative easing, né, que é aquela injeção de recursos do Banco Central na economia. Agora, nas últimas semanas, até foi o que trouxe um alento, foi os comunicados do Fed, que esse aumento de juros teria chegado no final. Então, isso trouxe um alento, porém, a gente vê que pode haver realmente uma inflação e também um aumento de juros consequentemente. Isso pode levar numa crise semelhante ou até maior do que 2008. E depois, como eu vou mostrar aqui, até já vou passar o slide. Isso não é só eu que falo, então gestores como Ray Dalio, que tem um dos maiores fundos, o maior hedge fund do mundo, o Nouriel Roubini também. Roubini, né, o senhor catástrofe aí, né, acertou a crise em 2008. Desde então não lembro de outra previsão certa dele, mas ele voltou aí à tona falando de recessão global já em 2020. Mas o mercado muitas vezes antecipa essa visão. Então, outro economista, o Phelps, né, Nobel de Economia, também falando de recessão possível nos Estados Unidos, e isso realmente pode fazer com que se tenha uma grande crise. Aí eu já vou passar para mostrar aqui uma página no Facebook muito interessante, acho que é o Avelino, que é um membro da comunidade de criptomoedas, que tem uma página muito boa, que traz insights interessantes. Ele é um pouco radical até, mas ele tem ali a página, todo dia um lembrete sobre a grande crise mundial que está por vir. Então ele, como da economia austríaca, aí traz uma visão de que poderíamos ter uma forte crise, né, uma crise maior que a de 29, maior que a de 2008, com reflexões mais sérias, e ele aí é um defensor muito ferrenho da compra de ouro como proteção para essa crise. Realmente eu tenho um grande apreço pelo investimento em ouro. Em 2019, eu vou falar mais sobre isso depois. Ray Dalio também, né, o maior gestor hedge fund, está aumentando a sua posição em produtos atrelados ao ouro, como forma de proteção
nessa crise, que essa crise poderia levar num momento posterior ao estouro dela, uma desvalorização maciça do dólar. Né? Então é uma tese bem complexa que eu não vou abordar aqui. Então, mas vale a pena a gente traçar aí uma estratégia pensando nesse cenário. Meus amigos, agora eu vou entrar nas classes de ativos. Né? Então, quando fala em investimentos, nós temos classes de ativo. Eu elenco geralmente algumas delas, eu vou abordar aqui. Então, renda fixa é uma classe. Então, renda fixa, quando a gente fala, muitas pessoas vão lembrar da poupança. Né? Poupança é um investimento em renda fixa, a gente sabe quanto vai receber, porém o mundo de renda fixa é muito maior que isso. Então a gente tem tantos os títulos, tem tanto títulos pós-fixados, como títulos atrelados à inflação e os pré-fixados. E esses títulos a gente tem no Tesouro Direto, né, como forma de emissão de dívida do governo, ou a gente pode comprar produtos de renda fixa de emissão dos bancos, aí são os CDBs. Né? E além disso tem as emissões de renda fixa das empresas. Então as empresas como a Petrobras, que está emitindo debêntures, que é um título de renda fixa, a empresa está pegando dinheiro emprestado no mercado e vai pagar um juro determinado. Então, até se quiserem, dá para fazer um vídeo só falando desses tipos de renda fixa. Mas aqui eu vou falar então um pouco do pós-fixado, inflação, pré-fixado de forma geral. Pós-fixado, né, então é aquele que a gente vai estar sempre comprando e investindo e ele é atrelado ao CDI. 100% do CDI, 110% do CDI, que aí o CDI tem como referência a Selic e os certificados de depósitos interfinanceiros. Então esse pós-fixado, que é o título mais seguro, que ele vai variar conforme a Selic varia, ele tem que ser usado, na minha opinião, mais para você manter reservas com mais liquidez. Não estou hoje comprando muito título longo. Também porque eu não gosto de ficar travado muito tempo e a gente não tem liquidez no mercado secundário. Então acho interessante aqui ter uma parte boa em títulos com mais liquidez. Existem fundos de renda fixa com liquidez em 2, 3 dias, por exemplo, que rendem entre 105% e 108% do CDI, ou títulos com liquidez em 30 dias com rentabilidade em torno de 115% do CDI. Né? Então buscaria mais esse tipo de título, até porque os CDBs hoje, para 2 anos, estão com taxas em torno de 115% do CDI. Então eu não quero ficar muito tempo travado, uma opinião pessoal. Inflação, títulos atrelados à inflação, realmente tem que ser muito bem selecionado. NTN-Bs, títulos IPCA, melhor dizendo, vencimento curto, não recomendo. Eu oriento a buscar vencimentos mais longos e também 2035, 2045. 2035 eu acho um título mais adequado. Então, buscar esse tipo de título para ter no portfólio, né, se for o caso de produtos atrelados à inflação. E também essas emissões primárias. Por exemplo, agora, né, hoje, dia 25 de janeiro, a Petrobras está com esse título, né, nessa debenture, em fase de captação. E eles vão pagar em torno do que paga um título, uma NTN 2029, e mais um pequeno ágio que vai ser determinado na oferta. Né? Então, isso é um título, uma emissão primária. A Petrobras está emitindo diretamente para os investidores. Então, aí tem uma oportunidade no meu ponto de vista. Então, dá para ficar de olho, né, nesse tipo de investimento. Pré-fixado. Aí entra um tipo de renda fixa que eu gosto, mas para investimentos muito pontuais. Agora, a renda fixa pré-fixada, eu não vejo que tenha uma gordura para a gente ganhar com queda de juros, né? Acredito que a gente chegou num limite aí, então o risco de tu estar comprando agora um pré-fixado e nós termos um aumento de juros durante 2019 e 2020, eu acho muito alto. Então eu não compraria pré-fixado, não sugiro de forma geral. Lembrando, cada investidor tem sua própria estratégia e seu próprio perfil. Então, mas de forma geral, eu estou fugindo dos pré-fixados. Então, aqui quis passar de forma bem sucinta, né? Depois vocês perguntem mais o que quiserem aí sobre produtos até mesmo. Se tiverem interesse aí, a gente pode estar
montando um canal fechado para falar sobre produtos de investimento, para quem vai abrir conta corretora, porque, por exemplo, você abre a conta corretora hoje, você vai ter lá oferta de 200 opções de investimento e você pode ficar perdido. Então, se tiverem dúvida sobre algum produto de investimento, coloque aqui nos comentários que a gente vai responder. Fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários é realmente aí um tipo de investimento que vale a pena a gente ter no portfólio. Eu gosto muito. Claro que o investidor tem que ter uma noção, vai correr um pouco mais de risco, porque o fundo imobiliário é negociado em bolsa, então você vai depender da oferta e demanda. Mas o que é importante saber, de forma bem sucinta, é que com o fundo imobiliário você vai estar comprando participação num empreendimento imobiliário, num prédio, em vários prédios comerciais, shopping center, galpão logístico. Então tem uma série de fundos imobiliários aí listados na Bolsa Brasileira que são muito bons. Já tiveram boa valorização em 2018 e vem aí se aproveitando desse otimismo do mercado brasileiro, mas ainda vejo como boa oportunidade para aquele investidor que quer buscar renda. Então quem busca renda, fundo imobiliário é uma ótima oportunidade, porque você pode ganhar com a valorização do imóvel e com a renda dos aluguéis. Então, por exemplo, tem um fundo de shopping centers que eu gosto muito, e ele tem aí 8 shoppings, né, espalhados pelo Brasil, e todo final do mês, né, eles fecham o balancete, e até o dia 10 eles pagam, distribuem o aluguel entre os cotistas. Então, eu tenho tranquilidade de saber que estou participando de um belo empreendimento e tendo aí uma renda recorrente. Então, o fundo imobiliário é um ativo aí obrigatório na carteira dos investidores para 2019. Fundos multimercados, né? Fundos multimercados foram aí o xodó 2017, 2018. O que acontece? Fundo multimercado, como o próprio nome diz, pode operar em diferentes mercados. Então você vai ter que buscar bons gestores para conseguir ter uma rentabilidade mais sólida. E não tenha uma visão de curto prazo. Porque se você analisar os melhores fundos de 2017, eles de longe não foram os melhores fundos de 2018. Então, o que você mais tem que buscar entender é que cada gestor, cada fundo tem uma estratégia particular, é importante saber o que ele está fazendo, para não dar um tiro no escuro. Porque tem muito gestor no Brasil que só opera NTN. O juro está caindo no Brasil, ele está lucrando um monte, mas a NTN disparou, o fundo tomou ferro. Não é assim. Um fundo multimercado ele tem que ter uma estratégia clara, não só de operar juros, ele tem que ter opções. Aí esses gestores, como eu botei a fotinho aqui, cortesia do Brasil Journal, que tem essas fotos bem interessantes, o Stuhlberger. O Stuhlberger tem estratégias de proteção para cenários catastróficos, já ganhou muito dinheiro nesse tipo de cenário, passa 1, 2 anos às vezes tendo performance ruim, mas costuma aí ter uma visão muito clara. E quem analisar aí com janelas de 3 anos os fundos dele, vai ver que ele tem um grande sucesso. Não é à toa que ainda hoje considera o maior gestor de hedge funds brasileiro. Márcio Appel, Rogério Xavier, então elenquei aqui alguns que pensam fora da caixa, têm estratégias robustas. Por que isso? Você tem que buscar aquele que entrega valor, que realmente tem uma estratégia diferenciada, porque tu pode diversificar entre fundos, né? Então tu pode ter um fundo, não adianta ter um fundo que tem 2 fundos com a mesma estratégia na carteira. Então buscar diversificar aí diferentes gestores de multimercado. Então aqui é um produto muito bom. Esse ano, atenção especial aos fundos long biased, né, multimercados long biased, que tem maior exposição em bolsa, operam vendido, tem maior flexibilidade de ficar comprado e vendido em bolsa. Então, realmente seja mais criterioso. E o que é bom, hoje se consegue ter muito fundo multimercado na previdência privada. Então, se você tem aquela previdência privada lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, rendendo 98%, 97% do CDI, pense em migrar para gestores independentes,
onde você consiga, tanto na renda fixa, melhor rentabilidade, assim como também fundos multimercados na Previdência. Porque a Previdência é de longo prazo, e multimercado, quando pensar em longo prazo, é uma excelente alternativa. Então, o Fundo Verde, Stuhlberger, aí, tem na Previdência Privada, tenho investimento nesse fundo. Então, são fundos muito bons, né, para ter na Previdência Privada. Fundos multimercados. Graças a Deus que a nossa Previdência Privada está evoluindo. Até alguns anos atrás não se conseguia ter essa opção, né, nos bancos, hoje já se tem. Então, aí tem multimercados, atenção especial para os fundos long biased. Ações. Então, falando de ações, o slide está aqui, mas vamos para o gráfico do Ibovespa. Então, aqui um gráfico semanal do Ibovespa, onde ontem, 24 de janeiro, a gente fechou nas máximas. Hoje é feriado em São Paulo, então hoje não tem negócio. Está tudo travadinho ali no verde. Infelizmente, um dia muito triste, porque a Vale novamente teve um problema, uma barragem rompeu e causou uma tragédia em Brumadinho. Então, já está caindo 7% das ações da Vale em Nova York. Segunda-feira vai começar aí com uma tendência em queda, né? Se espera o mercado. E é muito triste porque realmente é reincidente. Tomara que o governo seja muito rigoroso, né, na multa e penalizando a empresa, porque não é só uma cotação, claro, pode afetar nós investidores, mas são vidas, né? Então, Bolsa Brasileira bateu a máxima histórica, 97.677 pontos. E a gente pensa, até onde vai isso, né? Então, a Bolsa Brasileira vem desde início de 2016, onde o mundo ia acabar, o mundo brasileiro, crise política muito forte, saímos de 37 mil pontos para 97. É uma alta vamos colocar aqui, vamos ver de qual percentual essa alta nesse período. Aqui, 160%. A gente vai pensar, uau, que alta, né? 160%, não vai subir mais, chegou no limite. O que nós temos que pensar é que a gente está no início de um ciclo econômico de alta, de crescimento brasileiro, como não se via há muitos anos. A gente passou por dificuldades de 2013, 14, 15, onde a economia entrou em forte recessão como nunca entrou na história. A gente está entrando num novo ciclo de alta. Um ciclo que, na minha opinião, vai ser mais forte que o ciclo de 2013 a 2008. E naquele período, o ciclo nos proporcionou uma alta do Ibovespa de, vamos colocar aqui, 800%. Então, não foi um crescimento de 100% em alguns meses, em um ano. O que a gente tem que ver é que a gente está participando de um ciclo econômico de crescimento da economia brasileira. Claro, tem todos os riscos globais envolvidos, risco político, mas a economia está dando muitos sinais importantes. Então, eu vou falar depois para vocês também da estratégia que eu falo BBO ou BOB, que eu estou traçando para 2019 e está refletindo nos portfólios que eu invisto e que eu sugiro para algumas pessoas investir. Então, essa mensagem. Eu não vou falar de um criptoativo, não, desculpa. Não vou falar de uma ação específica, mas pegar o Ibovespa, que reflete boa parte das empresas brasileiras, né? Claro que o Ibovespa é um índice baseado em liquidez, não é um índice baseado em representação da economia brasileira, né? Então a gente tem muita influência de commodities e bancos no índice, mas a gente teve uma alta e pode ter muito mais. Então, temos que ter ações, claro, se você tiver o perfil do investidor. E para terminar, a última classe que eu falo, investimentos alternativos. Então, moedas estrangeiras, também tem que pensar em ter alguma exposição, mas só sugiro dólar, no caso, para quem vai viajar, não ter uma posição forte, não investir esperando que o dólar cresça. Então, o dólar hoje eu digo, compre o dólar hoje, se você for viajar daqui 1, 2, 3 meses, tenha o dólar.
ações do exterior. Com essa queda, podemos ter oportunidades, mas tem que ser bem seletivo. Então, tem muita boa empresa e caiu bastante, mas pode cair mais. Claro que vamos ter que monitorar os lucros das empresas americanas. Ações de tecnologia, opa! Então, ações de tecnologia e setor bancário, analisar com calma, ver essa queda, os possíveis impactos aí da redução do quantitative easing, índices de inadimplência, mercado imobiliário, né? Lembrem, vejam o filme The Big Short, que fala da crise de 2008, vejam, revejam o filme se você já viu, isso ajuda a clarear às vezes a cabeça e tomar uma decisão, mudar a perspectiva de análise. Monitorar, que nem eu falo, gosto de monitorar grandes investidores. Veja o que o Warren Buffett está falando, o Ray Dalio também, que é fantástico, gestor de investimentos, que teve aquela opinião sobre o ouro. Então, ações no exterior, também só vá se você tiver estude muito, isso sim, é o tipo de investimento que você tem que estudar muito antes de fazer, né? Então, desde procedimentos legais, deve ser feito. Recomendo uma assinatura da Suno Research, empresa de pesquisa aí que tem relatórios muito bons sobre investimentos no exterior. E chegamos no ouro, né? Então, aqui é um ativo, que nem eu falo, um dos meus xodó, não, mas é uma posição que eu estou aumentando, estou sugerindo para os investidores colocarem um pouco, é o ouro como forma de proteção. Aqui no gráfico, depois tem o site Gold Price, que a gente pode acompanhar a cotação do ouro em diferentes períodos, né? Então aqui 30 anos, desde sempre, lá desde 73, então aqui últimos 10 anos. Então que nem eu ia falar no slide, né? Atenção o movimento de 2009, pós-crise ali, né? A crise foi setembro, outubro de 2008, mas o ouro de 2009 saiu de 880 dólares a onça Troy para quase 2.000 dólares, né? 1.823. Então foi um reflexo muito grande da crise, nessa busca aí por ouro. E depois disso ele entrou em tendência baixista e ficou na casa dos 1.000, 1.200. E hoje muitos investidores estão vendo ele como uma forma de proteção aí contra uma possível recessão americana, global, e que não seja isso. Eu vejo melhor de tudo, eu gosto de buscar simetrias. Eu não vejo que hoje o ouro pode despencar de valor, mas ele, se cair, pode cair muito pouco, só que se ele valorizar por esses motivos, pode subir muito. Então, uma simetria muito boa ao meu ver. Então, sugiro aí, desculpa, que se tenha aí uma leve aplicação, né? Leve que eu digo depende muito do perfil. Eu vou falar aqui de percentuais sugeridos, mas busque uma exposição ao ouro. Existem fundos diferentes, né? Não são iguais. Tem o fundo da Orama, tem o fundo da XP, eles são diferentes na sua essência. Não vou falar disso agora, mas quem tiver dúvidas depois deixa aqui o comentário que eu faço um resumo escrito sobre eles, tá? Então, buscar essa exposição. E também, né, não podia deixar de falar de forma bem breve, porque no dia a dia do Investor a gente fala disso todo dia. Bitcoin e outras criptomoedas. Um novo tipo de exposição, de investimento que se pode fazer, que passaram 2017, euforia total, né, mercado Bitcoin saindo de 1.000 para 20.000 dólares, e 2018, né, o ano do touro aí, onde começamos abaixo aí em torno de 15.000 dólares e terminamos em 3.200, 3.500 dólares, né, 2018. 2019 é um ano importante, muita questão em relação à regulação de criptomoedas no mundo, consolidação tecnológica. Então, hoje eu vejo uma boa, que nem eu falei já do ouro, uma excelente assimetria de retorno. Claro, coloque sempre aquela velha história, um pouquinho só do seu investimento, do seu portfólio de investimentos em criptomoedas. Comece com 0,5%, 1%,
e chegue no máximo dos máximos entre 5% e 10%, se você for muito arrojado, né? Tiver muito conhecimento sobre muito apetite ao risco, né? Então, somente vista assim. Que nem eu falo, hoje, 1% do seu patrimônio financeiro em criptomoedas é uma simetria de retorno fantástica. 1% é praticamente o retorno de 2 meses de renda fixa. E o que isso pode valorizar, como as criptomoedas já mostraram, né, em outros tempos, eu vejo aí como uma ótima opção. E aqui no Investor, quando nós trabalhávamos somente com research, e agora onde a gente vai realmente fazer as pessoas comprarem de forma fácil a cripto, a gente vai ser muito sincero, realmente alocar um pouco só do seu investimento. Em 2018, a gente deixou de ter clientes no Investor porque pessoas queriam assinar para fazer trade e não tinham perfil para fazer isso. E eu falava, não, cara, tu não precisa assinar o Investor. Né? Então, tu vai estudar mais sobre investimentos, vai fazer uma reserva de emergência antes de investir em cripto. Então a gente é muito consciente aqui sempre. Então, que comece com 1% que seja do patrimônio em criptomoedas. Aqui alguns tópicos, né, que a gente fala dia a dia no Investor, que vão ser importantes para 2019, a evolução da regulação, security tokens aí que vão trazer um novo formato para a economia e para o mercado financeiro. E a grande pergunta, né, será que teremos regulação, autorização de fundos de investimentos em criptomoedas? Já temos possibilidade de investir indiretamente em fundos regulados de cripto, mas diretamente ainda não. Será que em 2019 teremos essa possibilidade? Não sei. Então era isso, meus amigos, das classes de ativos que eu tinha para falar sobre cada uma. Perguntem, interajam e você vai poder aprender bastante aí também. Eu vou deixar links para vocês acessarem nos comentários, fazer um material bem legal, tá? E para terminar aqui, algo muito geral, assim, isso aqui é oriundo de planilhas, né, que a gente faz, sugestões, então aqui sugestões de alocação, de carteiras por perfil do investidor, então aqui as classes, né, e subclasses de ativos, de ativos financeiros, de produto. Realmente, não vou ficar descrevendo cada um, mas isso aqui são sugestões e cada pessoa tem o seu perfil. Isso aqui não é uma regra, depende muito do seu conhecimento, do seu tempo. Tem pessoas que têm tempo para se dedicar ao investimento em renda variável e a criptomoedas. Então, mesmo que ele tenha um perfil balanceado, por causa do tempo, da dedicação, ele se torna mais arrojado. E isso aqui, então, é uma ideia, né, de alocação. Antes de tudo, né, como eu falei, monte a sua reserva de emergência com renda fixa, né, com liquidez, para depois aí montar esse portfólio mais personalizado, né? Então, isso eu queria mostrar aqui, essa sugestão. Isso aqui vai estar no material no nosso blog. Então, espero aí estar ajudando vocês a traçar uma estratégia e montar os seus investimentos para 2019. E só para terminar, né? Então, como eu falei, estratégia BBO, Brasil, Bitcoin, ouro. Eu acho que esses grandes tópicos aqui são importantes para esse ano. Exposição a ativos brasileiros de qualidade, bolsa, né? Vamos falar bolsa Ibovespa de forma geral, fundos imobiliários e Bitcoin, ouro, né? Um pouco, que nem eu mostrei nos percentuais ali, um pouquinho só para dar aquela proteção e expor a boas possibilidades de retorno, né? Então, isso que eu queria passar, essa estratégia BBO, ou BOB, como preferirem, né, de investimentos para 2019, que eu acho que a gente tem excelentes oportunidades nesses três classes aqui, três ativos, né, vamos dizer assim. Então aqui, só para finalizar, então, né, invista de forma consistente, diversifique, se sinta confortável. Se o investimento te tirar o sono, não tá bom, tem que mudar.
O ano é promissor, mas cuidado com a euforia, né? Então não se empolgue, não assuma mais riscos do que seu perfil permita. Busque conhecimento e saia do banco, né? Então aqui ó, algumas mensagens para ficar na cabeça de vocês. Sempre lembrem na hora de investir. Conte com o investor, né? Quem quiser aí estar comprando criptomoedas a partir de agora, a gente já consegue fazer. Você entra lá na nossa lista de espera. A gente vai estar liberando aos poucos a opção de compra de portfólios e de criptomoedas. Então, interajam conosco. Queria agradecer quem viu todo o nosso vídeo. Então, foi um prazer estar compartilhando conhecimento e as minhas perspectivas aí para 2019. Um forte abraço para todo mundo.